Olá, vamos à leitura da lição de hoje, segunda-feira, 16 de setembro. Salve o Rei dos Judeus. Mergulhado na ignorância humana e sob a influência dos anjos maus, eles não sabiam que estava diante do Rei do Universo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que os soldados fizeram a Jesus? Isso é relevante? Marcos 15, do verso 15 a 20. Zombaram, humilharam e desprezaram aquele que veio para os salvar. Os romanos espancavam os prisioneiros a fim de prepará-los para a execução. A vítima era despida, amarrada a um poste e depois açoitada com chicotes de couro, aos quais eram amarrados pedaços de ossos, vidros, pedras e pregos. Depois que Jesus foi chicoteado, os soldados continuaram sua humilhação, vestindo-o com um manto de cor púrpura, pondo uma coroa de espinhos sobre a sua fronte e zombando dele como rei dos judeus. Os soldados, chamados de tropa ou corte, era um grupo de 200 a 600 homens. A ironia da cena é evidente para o leitor, porque Jesus realmente era o rei. E as palavras zombeteiras dos soldados proclamavam essa verdade. A ação dos soldados era uma paródia de como eles saudavam o imperador romano com as palavras: "Salve o imperador César". Assim, há uma comparação implícita com o imperador. Os soldados zombaram de Jesus, batendo em sua cabeça com caniço, cuspindo nele e pondo-se de joelhos em falsa homenagem. Essas três ações são expressas no original grego com um tempo verbal imperfeito. Nesse cenário, esse tempo expressa a ideia da ação repetitiva, ou seja, eles continuavam a espancá-lo e a cuspir neles e a ajoelhar-se em falsa homenagem, e Jesus suportou tudo isso em silêncio. No padrão típico da execução romana por crucificação, era exigido que o condenado carregasse a cruz despido até o local da execução. O objetivo, mais uma vez, era humilhar e envergonhar completamente a pessoa diante da comunidade e de seus familiares. Os judeus, no entanto, abominavam a nudez pública. Marcos 15, verso 20. Observa que os soldados removeram o manto púrpura e colocaram as próprias roupas de Jesus em volta dele. Assim, aparentemente, essa foi uma concessão que os romanos fizeram aos judeus naquele momento e no local. Pense em toda a ironia. Os soldados se curvavam e prestavam homenagem a Jesus como rei, em atitude de zombaria. Embora Jesus realmente fosse o rei, não apenas dos judeus, mas também o rei deles e do universo. Muito mais que um rei, Jesus estava ali como aquele que veio, deu a própria vida, aquele que renunciou à adoração dos anjos, renunciou o trono, renunciou à glória, para estar diante de nós como aquele que veio para nos salvar. Ali estava diante deles o Deus Criador dos céus e da terra, e agora estava diante deles o Deus que se tornou o Redentor de todos nós. O objetivo desse canal é levar as pessoas mais perto de Deus, mais perto uma das outras e ter uma experiência diária com a palavra de Deus. Lembrando, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Junte-se conosco ao se inscrever neste canal, compartilhar e deixar seu comentário que nos ajuda e o sinalzinho de que gostou. Ficaremos agradecidos e amanhã tem mais.